Abre aspas. O que a memória ama, fica eterno. Adélia Prado, poetisa mineira. Olá, curiosa! Olá, curioso! Começando mais uma edição do Tô Lendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos capistas, dos revisores e também dos leitores. É um prazer estar aqui novamente falando de livros. E olha só, é um tema recorrente aqui no programa falar como a televisão, o cinema podem estimular a leitura. E a bola da vez agora, no canal de streaming Netflix, é a série Cidade Invisível. Cidade Invisível fala dos personagens do folclore brasileiro. E é uma série, já estão falando da segunda temporada, pelo sucesso que ela está fazendo não só no Brasil, ela é sucesso em vários países do mundo, né? Ela encantou o mundo inteiro, que não conhecia os nossos personagens do folclore, né? Então estão vendo como, nossa, criaturas fantásticas. A gente já estava acostumado aqui com o Saci, com o Boto, com o Curupira, o mundo inteiro está adorando os personagens. O diretor é o brasileiro Carlos Saldanha, que foi diretor da animação Rio. E outro dia, no Instagram, o Carlos publicou um dos livros, né, que o inspirou ali a criar a trama, em pensar na história. E é um livro de uma pessoa muito querida aqui por nós. O livro é esse, Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro, da Januária Cristina Alves. O livro é espetacular. As ilustrações do Berge são fantásticas, olha só. E por que eu falo que é uma pessoa muito querida, né? A Januária, olha aqui, Carneiro Encantado, e as histórias muito bem escritas, muito bem apuradas. A Januária, ela participou apresentando o livro no programa número 1 do Olá Curiosos. Ela foi convidada do número 1, que ela estava lançando na época justamente esse livro. E a gente começou o programa no mês do folclore, né, agosto. Então ela foi a convidada do programa número 1, foi sensacional o programa. Então está aqui, ó, a Januária. E você pode perguntar, bom, mas agora eu perdi o programa, porque ela contou histórias muito saborosas dos personagens, né? Que tem a loira do banheiro, tem o Curupira, né? Que aparece lá na série. Mas eu perdi, Marcelo, número 1. O Olá Curioso já está no 30, já não consigo ver mais. Consegue. E essa é a surpresa, né, do canal do YouTube. Não é como no passado, passou o programa, você não vê mais. Então, nós temos no canal do Guia dos Curiosos, no YouTube, as nossas playlists. Então, todos os programas anteriores, desde o número 1, estão guardadinhos, você pode ver a hora que quiser. E aí, se interessou por folclore, gostou de Cidade Invisível, falou, nossa, agora eu estou entusiasmado pelos personagens do folclore, quero conhecer mais da Januária, pode seguir a Januária nas redes sociais dela, ou acompanhar a entrevista que ela deu para o Olá Curiosos. Então, e o livro, hein? O livro é fantástico para quem gosta do tema, então fica a dica. Fala, mas como é que eu faço para comprar o livro? A gente facilita a sua vida, porque todos os livros citados no nosso programa, todos. Falamos o nome de livro, na descrição do vídeo nós temos lá o nome do livro, do autor, e já um link para você comprar o livro. Então não precisa ficar anotando, falar assim, nossa, é agora, o que eu faço? Fica tranquilo, ou tranquila. Todos os livros citados estão aqui, na lista de descrição do vídeo no YouTube. Caso você esteja vendo no Facebook, depois dá uma passadinha no YouTube também. E agora vamos começar o nosso programa muito chique, né? Nós temos uma correspondente internacional que fica de olho também nos livros que estão saindo lá fora. Alguns vão chegar aqui, né? Vão ser traduzidos, lançados por editoras brasileiras, outros, muito curiosos, também não.
Então, já é também um serviço aí para quem vai se interessar, e hoje em dia tem a facilidade de você poder comprar livro de qualquer parte do mundo, né? Então, a Letícia Nascimento, jornalista brasileira, radicada em Londres, está fazendo um podcast espetacular, que é o Manda Brigadeiro. Ela entrevista outros brasileiros que moram fora do Brasil para contar um pouquinho dessa vida. Ela está chegando com um livro, olha, eu me interessei e já falei para a Letícia que esse eu vou comprar. Vamos ver se o livro também interessa a você. Na semana passada, eu falei aqui sobre um livro que conta a história de um café em Tóquio que oferece para os seus frequentadores a possibilidade deles voltarem no tempo. Pois bem, eu não vou voltar no tempo, mas eu vou voltar no tema. Eu estava conversando com um amigo meu sobre esse livro e ele me contou de um almanaque que reúne várias histórias de viajantes no tempo. Imagina se eu já não comprei o livro, chegou aqui na minha casa. Olhem o tamanho. Eu acho que esse livro aqui não vai ser editado em português, mas eu resolvi dar a dica mesmo assim, porque tem muitas pessoas que leem inglês e se interessam pelo assunto, então acho que vale a pena. Esse livro aqui foi lançado em 2013, são mais de 900 páginas e os autores são Anne e Jeff Vandermeer. Eles são casados. O livro reúne 65 histórias de autores como Isaac Asimov, H.G. Wells e vários outros. E os capítulos são intercalados com dicas para os viajantes do tempo. Tem até uma playlist. No parágrafo final do prefácio do livro, os autores alertam: algumas dessas histórias vão levar você para outros tempos e lugares tão profundamente que vai ser difícil você voltar para o seu presente depois de lê-las. E termina: a verdade seja dita, a ficção é a forma mais efetiva de viajar no tempo, e sempre será. Eu concordo, eu acho que quando a gente lê um livro, a gente viaja para outras culturas, para outros lugares e, por que não, até no tempo. Essa semana eu fico por aqui e até a próxima. Bom, eu adoro esse tema, né? O livro de 900 páginas, The Time Traveler's Almanac, já me interessou. A Letícia até falou: você quer que eu leve quando eu for para o Brasil? Eu falei: não, né, Letícia? Um livro de 900 páginas ninguém pede para alguém trazer, né? É muito pesado, é muita coisa. Eu vou atrás. E eu quero continuar falando desse assunto de viagem no tempo. E agora, então, depois do God Save the Books, com a Letícia, é a minha vez de contar a história de um livro da minha estante, né? Agora é a hora do Era uma Vez. Bom, eu adoro esse tema, já escrevi até um livro, que é o Deu a Louca no Tempo, que fala justamente disso, né? Personagens da história que vêm para o presente e aí cria uma maior confusão. Esse aqui é um livro muito querido por mim, porque foi um dos 10 primeiros escolhidos da coleção Vagalume. Eu sempre erro aqui, ó, aqui. A coleção Vagalume. Ai, gente, é uma tortura fazer isso invertido. Eu escrevi, esse é o meu segundo livro da coleção Vagalume, e foi um dos 10 escolhidos para o lançamento do novo projeto gráfico, né? Quando o novo projeto gráfico foi lançado, esse foi um dos 10 primeiros. Então, é um livro que me enche de orgulho e fala da viagem no tempo. Para esse ano tem um outro também que eu escrevi, que tem a ver com os 200 anos da independência do Brasil, que é uma viagem no tempo também. Mas aí é o contrário. As crianças vão para 1822, e aí tem uma história muito curiosa por trás. É outra viagem no tempo que eu adoro. Mas eu não vou mostrar só os meus livros. A brincadeira do Era uma Vez é pegar um livro da estante. E um livro que eu adoro também esses livros que tentam enxergar como vai ser o futuro. Nós temos o mais famoso, 1984, do George Orwell, né? Nós temos aí quadrinhos, filmes que tentaram projetar como ia ser o futuro. E eu amo esse livro aqui,
é o 2011, do Geoffrey Hall. Esse livro foi escrito nos anos 1970. Então, era um exercício de tentar adivinhar como seria o mundo dali a 40 anos. É um livro muito fácil, ele é basicamente ilustrado com textos pequenos, e tem muita coisa aqui. Aqui é como vai ser o banho, né? O banho você não precisa nem de toalha para se enxugar, depois de se molhar, esquema lava rápido, você se enxuga sozinho. Então, tem as brincadeiras, tem a questão da comida, falando assim, você vai pedir a comida e ela vai ser entregue na sua casa. Isso eles acertaram. Tinha muita coisa aqui também da pia que lava a louça sozinha. Nossa, essa era o sonho de todo mundo. A louça já sai lavada e já vai para os lugares certos. Olha os entregadores aqui de comida. O entregador de comida acertaram bonito, viu? Agora, tem a parte de livros, está na página 50. Fala muito de ônibus e carros elétricos nas ruas, mas aqui fala dos livros, né, que seriam grandes telas em que as pessoas iriam ler nas telas, seriam os computadores, né? Então, nem imaginava que a gente ia poder ler tudo isso na tela de um celular pequenininho. Eram telas grandes, né, para ler os livros, os jornais, as revistas. As telas acertaram, se bem que isso é 2011, né? Está falando de 10 anos atrás, e as coisas mudam bem rápido. Mas, olha só, o avião, a cidade ia ter uns aviões andando, como seriam os ônibus hoje, né? Eles podendo descer, como fazem os helicópteros hoje. Isso aqui ainda não conseguimos. Mas eu adoro, então, tem até o selo aqui, ó. Esse livro eu comprei recentemente, foi uma reedição de um clássico da época 2011, dos anos 70, 2011, Living in the Future, é o livro da minha estante, e está na descrição do vídeo também o link para quem se interessar por essas histórias, pode comprar o livro também. E agora, atenção, a gente vamos falar... como a gente vamos? Chama o revisor, por favor, é hora da nossa entrevista. E hoje, aqui no Olá Curiosos, nós vamos falar sobre revisão, né? Porque os revisores, muitas vezes, salvam a pele dos autores, olha, muitas vezes mesmo. E para falar sobre o trabalho do revisor, nós convidamos o Sérgio Miranda Paz, que tem outro título. Ele é o ombudsman oficial do Olá Curiosos. Ele acompanha o programa ali, né, se divertindo, mas sempre ligado. E se a gente fala alguma bobagem no ar, na segunda-feira a gente leva um puxão de orelha. E fala, olha, não é aqui, não é desse jeito, não é bem assim, eu tive esse jogo. Né? Então, ele é revisor também do Olá Curiosos. O Sérgio já salvou minha pele em vários livros, a gente vai falar sobre isso. Agora, Sérgio, tem uma coisa que nós, né, jornalistas, quando a gente erra numa conta de matemática, a gente fala assim, mas é que eu sou de humanas, não sou de exatas. E eu queria apresentar um pouquinho você, porque você é de exatas, mas não comete erro de português, né? Tudo bem com você? Oi, Marcelo, tudo ok, obrigado. Realmente tenho formação em exatas, eu sou engenheiro eletrônico, embora depois tenha feito curso de turismo também, que é de humanas. Mas eu acho que a formação da gente não é desculpa para a gente não saber fazer conta, nem saber o português corretamente, não é? Eu acho que a gente tem certa obrigação, e vocês, jornalistas, têm certa obrigação de conhecerem um pouquinho de tudo. Embora, é verdade, um autor de livro que tenha lá meio que um anjo da guarda, que é o revisor. E como é que é para virar revisor? Tem um curso para virar revisor, uma faculdade? Como é que eu viro um revisor? Eu não sou um revisor, digamos, profissional, com formação para isso. Eu tenho
impressão que é conveniente você fazer curso de letras, e existem também cursos técnicos, mas eu confesso que eu não a minha história é bem diversa, não tenho uma formação formal de revisor. Como é que você virou revisor, então, de livros? Bom, eu devo esclarecer que eu tenho atuado mais em livros de não ficção. Eu acho que há uma exigência maior na área da letras para os livros de ficção. No meu caso, é não ficção. Agora, o meu português, eu reconheço, eu tenho uma boa formação de português por causa do colégio. Eu tinha um professor chamado Professor Vale, no Colégio São Luís. Se tiver alguém nos assistindo que tenha sido aluno do Colégio São Luís até 1980, certamente vai se lembrar desse professor. Ele cobrava muito da gente. Ele fazia uma vez por semana uma aula, um exercício que se chamava Corrija e Justifique. E eu era o aluno que dava as respostas. Inclusive, teve um dia que eu cheguei atrasado. Quando eu cheguei, estava todo mundo para fora da sala. Ninguém tinha entrado, porque ninguém tinha feito, porque toda a aula era eu que ia lá para o quadro e dava as respostas para os exercícios que ele passava. E isso me estimulou muito. E outra coisa que o professor Vale fazia, a gente sabia, porque quando ele chegava mais cedo, ele ficava ali na sala, ele ficava lendo o jornal com um toquinho de lápis na mão, e a gente percebia que ele corrigia o jornal também. E eu não sei se por influência dele, eu peguei essa mania. Hoje, eu sou assinante do Jornal Estado de São Paulo há muitos anos. Eu herdei a assinatura do meu avô, então a nossa assinatura tem mais do que a minha idade. E eu até hoje tenho essa mania, não de escrever no jornal, mas às vezes vejo alguma coisa, eu recorto, e atualmente eles têm uma seção de correções, a gente pode mandar e-mail para lá. E isso virou meio que um hobby, eu tenho esse hobby. Quando eu vou também a um espetáculo de teatro e no programa tem um errinho, eu escrevo para o teatro, apontando. Uma vez ouvindo a Lamartine Babo, eu sonhei que tu estavas tão linda. Tem uma frase que diz, mas tu não flertaste ninguém. Eles cantaram flertastes. Está errado, tu é flertastes é vós. Eu escrevi para eles foram simpáticos, entenderam, aceitaram. Você levanta a mão no meio da peça pedindo, peraí. Não faço isso, não quero aparecer. Eu escrevi depois, mandei uma cartinha depois, elogiei. A gente precisa tomar muito cuidado quando faz uma correção, porque às vezes algumas pessoas se incomodam com isso. E eu vou ser sincero, eu só procuro fazer isso para ajudar, eu só faço isso quando eu gosto. Eu adorei o espetáculo sobre o Lamartine Babo. Então foi querendo colaborar que eu mandei a cartinha. E precisa ter, como eu disse, precisa ser cauteloso, porque se você, dependendo do jeito que você faz, o outro lado não aceita muito bem. Então foi mais ou menos por aí que eu comecei o meu interesse. Isso é questão do português. Agora, a revisão não inclui só erros de português, inclui também, como você está falando das contas, né, erros de informação. E aí, cabe ao revisor ter um bom conhecimento do assunto sobre o qual o livro, o texto que ele está revendo trata, né? Então, aí já é uma outra questão. Eu não sou capaz de rever. Inclusive, você falou dos erros do Você é Curioso. Vocês abordam tantos assuntos diversos que eu tenho certeza que 90% do que vocês falaram, se vocês falarem bobagem, eu não vou perceber. Meu conhecimento é limitado como de todo mundo, não é? Então eu não tenho essa pretensão que você disse aí de que eu corrijo qualquer coisa. Não. Quando eu falo alguma coisa que eu conheço, que eu tenho uma certa vivência, aí eu me manifesto. Sabe que eu tenho uma mania parecida com a sua? Você fica mandando lá para o Estadão, né? Eu fico corrigindo os erros de português aqui do síndico nos avisos do elevador. Eu entro lá com canetinha vermelha, falei, gente, o cara não sabe uma vírgula. Aí eu fico arrumando os erros, né? Tem uma academia de ginástica no prédio, aí colocaram aquelas normas, né? Gente, era um terror fazer esteira de frente para aquele quadro com tanto erro de português. Eu ficava ali sofrendo. Meu Deus, que eu já fiz isso também.
em recados aqui, e não sei se você já reparou, você lembra essa plaquinha dos elevadores que é lei no município de São Paulo, o texto, aviso aos passageiros, antes de entrar no elevador, essa plaquinha me incomoda, você também já notou alguma coisa nela, ou para você passou batido? Não, eu lembro que a gente discutiu muito na época que a lei foi criada do erro que tem. Agora eu não lembro do texto, mas eu lembro que foi uma discussão bastante grande do antes Eu de. vejo porque ela começa assim: aviso aos passageiros. Aí vem, antes de entrar no elevador, verifique. Ora, se você está dando aviso para os passageiros, você deve escrever o verbo no plural. Verifiquem. Ou então você coloca aviso ao passageiro. Então já começa por aí. Depois esse se devia atrair o mesmo. Se o mesmo, eu não gosto do mesmo, mas se ele se encontra, não encontra-se. Enfim, Uhum. a plaquinha, você lembra é que você falou dos avisos do síndico e eu lembrei da plaquinha do elevador. Ô, Sérgio, tem um jeito de trabalhar, assim, tem um melhor horário para revisar um livro? Qual é o seu método de trabalho? Antes devo dizer que é bem conveniente a gente fazer revisão agora falando de livros, né? Tem uma vantagem grande, porque você pode ter uma flexibilidade de horário. Muito antes da pandemia, o revisor já era eminentemente um home officer, né? Ele já trabalhava em casa. Então, com essa flexibilidade, você pode começar a revisão logo cedo ou qualquer hora que você tenha livre. Eu me sinto mais confortável mais cedo, quando eu estou mais desperto. Eu acho que mais tarde, à noite, no escuro, meu rendimento cai. Eu acho que passam mais coisas. Então, eu prefiro fazer logo cedo. Num lugar confortável, mas também que não seja muito confortável, que te induza ao sono. Então, você Uhum. precisa estar. Tem esses contornos aí para você ter. E outra coisa, um lugar que eu gosto, eu moro relativamente próximo ao Parque do Ibirapuera. Então, ir ao Parque do Ibirapuera de manhã para uma leitura é excelente. E uma revisão, eu já fiz essas experiências e gostei bastante também. Lá tem uns cantinhos que eu conheço que são bem confortáveis, então é um local que eu gosto. Então, o ideal para mim é de manhã no Parque do Ibirapuera. E tem casos em que você fala, olha, isso aqui não está certo, e quando volta para o autor, ele fala, mas eu quero assim. Tem essas situações, e aí como é que fica? Sim, claro que tem. A gente vira meio parceiro do autor e meio cúmplice. Mas é óbvio que a responsabilidade total é do autor. O nomezinho do revisor aparece lá numa folha, na segunda, terceira folha, do lado atrás, e pequenininho. O nome do autor está na capa, enorme. Então a responsabilidade é dele, né? Então, óbvio, se houver uma discordância entre o autor e o revisor, deve prevalecer o autor. Aliás, sempre o autor deve ser o último a pôr é dele a palavra final. A gente dá. Eu encaro a minha função como sugestões. Eu estou dando sugestões para o autor e, óbvio, ele que tem a palavra final. E depois que o livro está impresso, você fez o teu trabalho, revisou, o autor falou, vocês discutiram, conversaram, aí o livro foi para a gráfica, ficou pronto. Quando chega o livro para você, você lê de novo, você fala, é melhor eu não ver isso de novo, que vai que escapou alguma coisa e eu vou ficar louco da vida. Você relê isso? É, eu gostaria antes de abordar um ponto. Eu acho que o revisor ele tem que ter consciência, embora ele lute, procure a perfeição, ele tem que ter consciência de que dificilmente ele vai conseguir a perfeição. Alguma coisa deve escapar, sempre escapa. Então, se eu gosto de fazer isso que você está falando. E às vezes eu não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ao notar um erro, eu fico muito chateado
principalmente se fui eu, né, o responsável por ele, se eu deixei passar, se eu tive a chance de corrigir ele, não. Porque às vezes você nem tem a chance de corrigir, nem sempre você recebe o texto integral, existem... A feitura de um livro, você sabe, você é editor, é muito corrida e às vezes tem coisas que não dá para ficar mandando para o revisor e vai para a gráfica sem o revisor. Então, nesse caso, eu não posso me sentir culpado. Mas, de novo, como eu sou cúmplice, como eu sou parceiro, de certa forma eu também fico chateado. Então, mas não, isso não pode te acabar com o dia, né? Você tem que ter a consciência de que alguns errinhos passam. Agora, eu gosto também de avisar a editora, caso eu constate que passou esse erro, porque a gente sabe, né? E torce para que haja novas edições, e aí, na edição seguinte, esse erro seja corrigido. O Sérgio aí vai ter lá o dia da semana, ou a semana, que não apareceu nenhum trabalho novo, que você está tranquilo em casa. Aí você fala assim, agora eu vou ler um livro para relaxar, para curtir. Você consegue ler esse livro curtindo, ou você fica com canetinha na mão, lápis, para ficar anotando os erros que você acha, hein? Pois é, Marcelo, esse hobby que começou no jornal, depois eu peguei para os livros também. Então, praticamente todos os livros que eu leio, eu não fico com caneta, mas eu fico com lápis, porque às vezes a gente tem que apagar, né? Mas eu tenho essa mania, mesmo não estando trabalhando na revisão, quase qualquer livro, principalmente os de não ficção, se noto alguma coisa, eu tomo nota, ponho um pontinho de interrogação na orelha, na primeira página do livro, eu anoto os números das páginas onde eu encontrei alguma coisa que possa estar errada, e isso eu já faço há muitos anos, antes até de ser revisor. Como eu disse, era um hobby. O que eu tenho feito ultimamente, ainda como hobby, é digitar isso. Então, eu estou para cada livro lá da minha estante, que é os que eu já li há mais tempo, eu estou conferindo as minhas anotações e estou fazendo uma planilhazinha para cada livro e confirmando. Agora a gente tem o Google, né? Tem um monte de ferramentas para confirmar, porque tem muita coisa que você coloca lá um ponto de interrogação, como que, eu não estou muito certo de que isso esteja correto, né? Quando eu li, eu fiz aquela anotação e fui em frente. Também não vou ficar toda hora parando e olhando o erro, se está errado. Então, e agora eu estou fazendo isso. Então, a minha resposta é, para livros de não ficção, eu realmente tenho parado, tenho feito essas anotações. Livros de ficção, não. Aí eu toco o barco, eu tento me curtir o livro, né? E um revisor tem um pouco de dificuldade de curtir o livro. Quer dizer, ele está trabalhando, ele fica na caça dos erros, às vezes ele deixa de aproveitar o que o livro tem de bom. Você já deve ter enfrentado o problema, quando eu estava fazendo um livro de referência, de encontrar, né? Você tá checando uma informação, aí você acha em duas fontes, duas informações diferentes, e não tem uma terceira para tirar a prova. Né? Você fala, olha, procurei, esse livro diz isso, esse site diz isso. Como é que você decide qual das duas é mais confiável, Sérgio? Puxa, Marcelo, você tocou num ponto. Eu tenho um livro que isso aconteceu muitas vezes, você talvez conheça, chama-se Guia dos Curiosos Jogos Olímpicos. O que tinha de nome estrangeiro lá, e escrito, às vezes de duas formas diferentes, né? 1-1, às vezes 2-2, às vezes 5-5, você não conseguia descobrir qual era o certo. Bom, nessa hora é que aí você empurra para o autor. O autor é que se vire, a responsabilidade é dele. Eu aponto, quando posso, eu digo, olha, eu acho que essas fontes são mais confiáveis, então muito provavelmente é isso, mas aí que tá, a decisão final é do autor, ele é que tem que desempatar. O voto de Minerva é dele. A não ser que eu tenha uma certa noção. Às vezes, um nome estrangeiro, se for húngaro, eu não manjo nada. Mas se for algum idioma que eu tenha alguma familiaridade, aí eu posso dar o meu voto aí. Mas sempre a decisão é do autor.
Você diria que em 100% dos casos, uma informação publicada num livro é mais confiável do que num site? Hum. Eu sei que existem sites muito pouco confiáveis, esses que admitem a cooperação. Eu acho que o livro tem. Depende da editora também, né? Mas normalmente o livro tem uma revisão mais rigorosa. Mas depende da editora. Eu conheço também, eu já percebi que tem. Às vezes eu pego um livro que não. Esse livro não passou por revisão nenhuma e não está confiável. Mas, de modo geral, sim. O livro ainda carrega essa. Acho que essa a gente tem a noção de que o livro, sim, é mais rigoroso. E qual que você diria que é a principal satisfação desse seu trabalho de revisor, Sérgio? Bom, tem algumas vantagens. Eu gosto, tem livros que são tão bons e uma vantagem é você poder ler antes de todo mundo. Você ainda normalmente lê os originais, né, antes deles irem para a gráfica. Isso já é uma boa satisfação que a gente tem. Se o livro é bem sucedido. Já aconteceu de uma pessoa estar numa livraria, eu estava numa livraria e tinha uma pessoa e pegou um livro da estante, por acaso era um livro que eu tinha revisado. Eu tive a satisfação de dizer para ele, olha, esse livro foi bem revisado, brincando com ele, assim, eu abri na página que estava lá o meu nome. Dá um certo prazer quando o livro te agrada. E eu tenho tido sorte. Eu não fiz muitas revisões, mas as que eu fiz foram de livros, todos eles que me agradaram bastante. Que legal. Olha, queria agradecer demais a conversa aqui com o Sérgio Miranda Paz, nosso ombudsman no Olá Curiosos. Ele tem esse cargo oficial, logo, logo vai receber o diploma de ombudsman oficial. E, de vez em quando, ele também acompanha o Tô Lendo, Quem Te Viu, Quem te vê. Viu, Magalhães? Tem que prestar atenção no que você fala, porque o Sérgio está falando com você também. De televisão, aqui não dá para competir com Magalhães, mas eu, às vezes, dou lá meus pitacos. Eu também manjo bastante, mas não, com Magalhães não dá. É meio difícil de achar alguma coisa para rever lá com ele, mas de vez em quando até que eu dou os palpites. E parabéns pela estante de livros. Eu gostei de um azul que está atrás de você aí, viu? Esse aqui? Esse. Você é meio suspeito, mas olha, a minha estante tem bastante ursinho. Fique tranquilo. Tem bastante ursinho por aqui. Sérgio, muito obrigado pela entrevista e muito obrigado sempre pela sua, eu não vou falar leitura atenta do programa, mas por você acompanhar tão atentamente tudo que a gente faz aqui. É muito bom a gente ter essa resposta que você nos dá e sempre para melhorar. Né? Eu devo dizer que as tuas mídias, o programa, o site, são excelentes fontes para alguém que queira ser revisor, porque elas dão informações amplas, né, gerais. Então, muita coisa que a gente vai ler aí em outros lugares, a gente pode achar erros e confrontando com as informações que você passa nos seus programas e nos seus sites, nas suas mídias todas, né? Muito obrigado. E eu vou chamar agora, então, a Fátima Mesquita, outra que adora as palavras, sempre traz aqui as notas de rodapé. O Sérgio adora notas de rodapé também. Gosto muito. Brigadão, Sérgio. Agora, a Fátima Mesquita vem aí no Tô Lendo. Oi, gente! Hoje a gente está aqui na companhia de Álvares de Azevedo, que em 1855 escreveu um texto que não é muito conhecido, mas que tem lá seu nível de interesse sim, e se chama Noite na Taverna. Vamos ler? Junto estava uma forma de mulher com a face na mesa e os cabelos caídos, atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. E a palavra, gente, é capote. Capote vem do francês e quer dizer cobertura. Dessa palavra a gente ganha aí a capota, o capô do carro, todas essas coisas. Na verdade, uma peça de roupa. É um casaco pesado e impermeável, né? Bom de você passar aí, enfrentar chuva. E normalmente traz um capuz. A origem dessa vestimenta ela vem lá do manto romano, vem trupicando pelo tempo afora até chegar
nesta época aí, onde o Capote vira um monte de peça, assim, mais ou menos parecida, mais ou menos diferente no vestuário, tanto masculino quanto feminino. Né? O Capote, muitas vezes, ele tem também um capuz. E o capuz, em algumas partes, ele é assim um pouco separado, digamos. Ele é quase um chapéu, que eles chamam de capelo. E quem usa o capelo, gente, tem um nome engraçadíssimo, eu acho. Eles chamam de capeludo. O capeludo é quem usa o capelo. Mas, de qualquer maneira, dá uma olhada só nesse Capote alentejano, que fez um sucesso enorme, inclusive no Brasil, mas que ainda hoje é muito querido lá em Portugal. Interessante, né, não? Gostou do estilo? Usaria? Toparia? Ok, bom saber. E o Sérgio, ele é um cara muito genial, muito genial. Porque ele acabou de dar a entrevista e daqui a pouco ele falou assim, puxa, esqueci de contar uma história boa. E aí ele mandou um exemplo dessas coisas que ele faz, de escrever para o jornal, apontando erros, né? Falando assim, olha, tem revisão para fazer. E ele escreveu para mim depois da entrevista. Em abril de 2010, você colocou no site do Guia dos Curiosos um post sobre uma cidade no país de Gales que tem o nome mais comprido do mundo. O nome da cidade tem 58 letras, eu lembro dessa história. E ele diz que em maio de 1999, o Estadão havia publicado uma foto da placa com o nome da cidade e colocou o nome também na legenda. Então tinha na placa, na foto e na legenda. Aí o Sérgio, que é ele diz, esse chato leitor, resolveu comparar a foto e a legenda. E aí ele descobriu que faltava uma letra na legenda. Aí ele mandou então a foto do jornal como saiu, que a gente está vendo, e escreveu que eram 4 L seguidos e que faltou um. E esse é dos melhores exemplos que ele tem para mostrar o detalhamento, né, como é a vida do revisor. Tem que estar atento para um detalhe. Imagina, aquela palavra, 58 letras, ele comparando uma a uma. Né, é esse o detalhe, é isso que o revisor faz para salvar a pele dos autores, né, das editoras. Muito legal esse exemplo que o Sérgio mandou para a gente. Então, deixa eu dar um outro recado. Na segunda-feira é o Dia Internacional da Mulher e eu queria mostrar um livro pouco conhecido ainda da coleção O Guia dos Curiosos. Esse aqui é o Guia das Curiosas, que eu escrevi com a jornalista Inês de Castro. A Inês passou por uma série de revistas femininas da Editora Abril e hoje está na equipe da Band News FM. Nós já escrevemos esse livro, olha, pode colocar aí por mais de uns 15 anos. E o bacana é porque nós falamos de temas aqui que hoje estão na moda, né? Quando a gente fala de igualdade, desse movimento feminista, quando se fala da valorização da mulher. Esse livro já fez tudo isso há 15 anos. Isso que também me orgulha bastante, né? Eu e a Inês colocamos aqui as mulheres pioneiras. Então, é um livro que já falava de tudo isso que está sendo discutido hoje, né? A valorização da mulher. De repente, é uma ideia aí de presente para o Dia Internacional da Mulher. Tá? O Guia das Curiosas também tem o link aqui na nossa descrição. O programa está chegando no fim, só mais um recadinho, né? Para quem gosta de livros e educadora, o Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News, um livro que eu lancei já há quase 3 anos, ganhou um podcast. É o podcast Caçadores de Fake News, que você encontra nas principais plataformas e também, né, tem um site. O livro e a série de podcasts, aliás, essa semana entra o último episódio, você vai ter a história completa, já são 5 episódios, caçadoresdefakenews.com.br, para usar em sala de aula com os seus alunos, ou para ouvir com seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, sobrinho.
vamos formar uma legião já de crianças que, quando crescerem, não vão cair em fake news. Fake news, gente, é um atraso de vida. A gente está sofrendo com isso, quanta confusão, né? Então, fica a recomendação, podcast, livro, Esquadrão Curioso, e tem o site cacadoresdefakenews.com.br. E chegamos ao final de mais um programa. Estou adorando estar aqui toda terça-feira com vocês. Perdeu algum programa? Perdeu alguma entrevista? Está tudo no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Aliás, se você não seguiu o canal ainda, fica o recado, né, de você se inscrever no canal, aplicar a sinetinha, né, adicionar a sinetinha para ser avisado sempre que novidades entram no ar, espalhar para os amigos, se puder deixar o seu like aqui também, a gente agradece, o seu comentário, é tudo muito bom para o programa ser valorizado, ser conhecido, né, é isso que é importante, e que a gente valorize sempre os livros e as leituras. Então, até o capítulo da semana que vem. Tchau, muito obrigado.